Seja mais uma vez bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje falamos do Irão e da tensão com os Estados Unidos e há pouco falávamos aqui das sanções económicas. Pergunto-lhe no que é que estas sanções, no fundo, vão resultar e se também acha que não vão resultar em grande coisa. Não, eu partilho totalmente a opinião do José Tomás Castelo Branco. As sanções económicas, pelo menos para já, não vão resultar em grande coisa, porque as sanções económicas vão-se sentir, acima de tudo, na população iraniana que, neste momento, aquela que se está a revoltar, que fez a chamada Revolta Verde em 2009, estamos a falar de uma população sofisticada, relativamente sofisticada, próxima ao Ocidente. Portanto, estamos aqui a falar de uma outra realidade que, por exemplo, não era a realidade iraquiana ou a realidade afegã. Portanto, estamos a falar de uma população que vê, de certa forma, no Ocidente uma janela, quer de oportunidade, uma janela de luz. Portanto, quando vê desse próprio Ocidente que há cortes e há sanções económicas e que essas sanções económicas refletem diretamente no cotidiano dessa própria população, volta-se um pouco, volta-se o bico ao prego, não é? Portanto, não vamos... Vou-lhe dar um exemplo, o caso, por exemplo, do Iraque, quando são postas. E é um tipo de população completamente diferente. Então, convém lembrar que o Irão não é uma população árabe, estamos a falar de persas. Estamos a falar de uma população, uma civilização milenar. Civilização. Portanto, estamos a falar de povos nómadas que, entretanto, cujo país foi feito a régua e a esquadra no final do século XIX ou depois da Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de uma população enraizada e sofisticada. E bastante sofisticada. No caso do Iraque, as sanções económicas que foram feitas em 93, 94, portanto, durante os anos 90, levaram aquele povo à miséria. Portanto, muito embora a maior parte deles quisesse, portanto, ver-se livre de Saddam Hussein, etc., mesmo quando os americanos chegam, eles não foram recebidos de braços abertos. Não só pela violência, mas porque também eram causadores legítimos da sua própria precariedade material. Portanto, as sanções económicas são sempre muito complicadas, nomeadamente se se prolongam. E eu penso que, como não vai haver, eu não estou a dar nenhuma solução, portanto, como não vai haver nenhum conflito convencional, portanto, nenhuma chamada guerra convencional, vai-se prolongar em desgaste, vai-se prolongar em conflitos assimétricos e guerras para a procuração, tendo como pano de fundo sempre as sanções económicas. Porquê é que os Estados Unidos não têm outro tipo de ação e optam pelas sanções económicas e não outro tipo de ação mais dura ou que tenha outro tipo de efeitos que não só na população? Precisamente porque há o risco da nuclearização, ainda não sabemos como é que está a situação nuclear. Estamos a falar de um exército que tem cerca de 1 milhão. Estamos a falar de um exército bem preparado. Estamos a falar da possibilidade e na esperança que a transformação do Irão, a transformação política do Irão, seja por implosão. Não seja por fora, por explosão, por fatores externos diretos. Portanto, seja por própria implosão, seja essa própria população que, à lá Primavera Árabe, signifique o que isso significar, que seja essa própria população a revoltar-se e a tomar conta do próprio poder. E essa população, portanto, e aí para essa população tem que haver instigação indireta, portanto, apoio indireto, etc., uma certa manobra política. Agora, se se põem as sanções económicas, como se vão prolongar, dá desgaste. Portanto, não vejo, como digo, não vejo aqui nenhuma solução. Vejo aqui vejo só aqui este cenário. Sanções económicas a prolongarem-se, a população a começar a sentir dificuldades materiais fruto disso, pressão diplomática, irão fechar-se cada vez mais e o Irão manter-se em relações, manter a sua guerra por procuração apoiando quer grupos terroristas, quer ações terroristas, como por exemplo em outubro, de acordo pelo menos com fontes oficiais dos Estados Unidos, houve uma tentativa de assassinato do embaixador saudita em Washington. Portanto, estamos a falar do embaixador saudita em Washington. Portanto, houve uma tentativa de assassinato. Veja a que ponto é que chega as ofensivas diplomáticas, vamos pôr aqui entre comas, do Irão. Portanto, esta ligação do tour tirano, a aproximação à Venezuela, a Cuba, a Nicarágua, vamos ver como é que se vai passar agora com a Coreia do Norte. Portanto, vai fazer um pressing, não digo com os não alinhados, mas com os alinhados tiranicamente contra o Ocidente. Portanto, eu penso que este vai ser o cenário nos próximos 2, 3 anos. A seguir, não sei. Já aqui falámos do desempenho, do papel, no fundo, da Europa, com a França e a Grã-Bretanha. No fundo, de que forma é que estas sanções vão, de facto,
na parte europeia, como é que vai ser fácil de se implementar estas sanções? Porque não foi fácil chegar já a este acordo de princípio. Como é que vai ser este desenrolar também para a Europa, sendo que há países que dependem muito mais do petróleo do Irão do que outros, portanto não será uma decisão pacífica. Pois, aí é quase risível, mas é porque é precisamente esse é um ponto fundamental. Um dos principais fornecedores de petróleo da Grécia é o Irão. O Irão já está há algum tempo a financiar o petróleo grego, porque a Grécia não tem crédito para pagar, não tem meios para pagar o petróleo iraniano. Como é que isto vai ser gerido? E eu não falo só da Grécia, falo também da Itália e de Espanha, que tem no Irão um dos grandes fornecedores. Isso coloca... O país com a corda na garganta. O país com a corda na garganta. Isto coloca-nos um problema político terrível, que é, repare, a Líbia. Nós ouvimos os líderes europeus, nomeadamente o David Cameron, dizer que a intervenção da Líbia era uma intervenção pautada por princípios. Não era uma coisa de interesse, era uma coisa pautada por princípios. Muito bem. Mas a verdade é que eu ainda há 2 horas estava a ouvir o Tariq Ramadan, que é um dos principais pensadores muçulmanos na Europa, que já deu a estocada, fazendo o paralelismo entre a intervenção na Líbia e agora o bloqueio económico ao Irão. Obviamente, de onde é que vem a fonte de energia que vai ser perdida no Irão? Da Líbia. Verdade ou não, pouco importa. O que importa é a linha de argumento que está a ser lançada. E, mais uma vez, isto descredibiliza a posição ocidental. Não é bom, de todo. Havia um outro ponto que eu gostava, já agora se me permite focar, é que na linha do que o Filipe Duarte disse há bocadinho, é preciso ter a noção que o Irão não faz parte do mundo árabe. É um país muçulmano, mas não é um país árabe. É um país, é a Pérsia, a antiga Pérsia. De maneira que imaginar que, porventura, mudando simplesmente o governo iraniano, mandando embora o Sr. Ahmadinejad e os seus comparsas, podemos, por um clique, alterar a pretensão do Irão a tornar-se uma potência nuclear, é uma ilusão. Porque, para além das potências nucleares já conhecidas do mundo ocidental, mais a Rússia e a China, temos também o Paquistão e a Índia. E o Irão tem a pretensão, tem a reclamação de ser a potência dominante naquela área do mundo e não vai desistir dela. E isso não é um ponto que dependa do Sr. Ahmadinejad, isso é uma reclamação do país, do orgulho nacional, que se vai manter. É muito difícil conseguir cortar essa reclamação ao Irão. E é uma ilusão nossa. Eu creio que, e nomeadamente, eu acho que há muito pouca informação, há muito pouco conhecimento no Ocidente sobre aquela realidade. Sobretudo da parte do líder do mundo ocidental, que são os Estados Unidos, que começaram a tomar... Portanto, a forma como tem conduzido o processo não é a mais correta. É isso que está a querer dizer. Eu creio que não. Eu creio que os Estados Unidos são useiros e vazeiros em problemas deste género. Já com o Sudeste Asiático, já foi o problema que foi. E aqui, com o mundo islâmico, está a ser um bocadinho também... Porque eles só há 10 anos é que acordaram para este problema e começaram a estudar, e isso nota-se a proliferação de trabalho académico que está a ser feito sobre este tema, é enorme. Mas ele era inexistente. Ora, a sensibilidade que as velhas e os velhos e antigos países europeus têm para estes temas, nomeadamente esta faixa de países que vai entre Portugal, Espanha, França, Itália também, que tem uma sensibilidade muito maior. Os Estados Unidos não a têm. E é natural que não tenham, porque não têm relacionamento com estes países. Começaram a ter relacionamento com estes países por via do petróleo. Antes disso não o tinham. De maneira que... esse, aliás, foi um dos problemas graves que o exército americano teve. Agora só como à parte, na intervenção no Iraque, foi precisamente o problema de mentalizar as tropas para o adversário que estavam a enfrentar. E tiveram seríssimos problemas, que, enfim, não gostaria agora de comentar, porque são relativamente desagradáveis. Mas tiveram grandes problemas no Iraque, porque os americanos têm alguma dificuldade em reconhecer os iraquianos.
o número de tradutores, não é? Portanto, o número, segundo consta, portanto, não queria entrar por essa linha, o número de tradutores do Exército, ou o número de falantes de árabe, neste caso, a língua árabe era extremamente reduzido. Mas deixe-me só, se me é permitido, só continuo um pouco na linha do mas concordo na totalidade. Em primeiro lugar, o Irão demitir-se das pretensões expansionistas é um erro pensarmos isso, ponto. Como disse, se por um lado, a nível oriental, está completamente bloqueado pelo Paquistão, pela Índia, potências nucleares, a norte terá então países esféricos, portanto, tem Rússia e países da antiga esfera soviética. Cazaquistão, exatamente. Portanto, relativamente... E também não há interesse estratégico de ir para norte. A sul e sudeste, portanto, tem o Golfo e tem um dos arqui-inimigos, para além do Reino Unido e para além dos Estados Unidos, o arqui-inimigo e a única potência regional que lhe faz frente naquela zona, que é efetivamente a Arábia Saudita, que é potência regional, quer política, quer económica, quer acima de tudo potência regional religiosa. Portanto, estamos a falar aqui da potência máxima sunita, em que reúne de facto ali poder e religião. A Casa Saúde domina o wahhabismo. Portanto, há aqui, de certa forma, o Irão está para o xiismo, como a Arábia Saudita está para os sunitas. Portanto, há aqui claramente um choque entre duas potências regionais, sendo que uma tem ligações próximas aos Estados Unidos, a outra não tem qualquer tipo de ligação aos Estados Unidos e procura então, de facto, o poder nuclear para se fazer vingar. Fazer-se vingar, então, nessa visão expansionista, para poder chegar, de facto, ao Mediterrâneo através do corredor de 60% de população árabe xiita, que é o Iraque, para chegar à Síria, para depois, então, poder chegar ao Mediterrâneo e, de certa forma, poder aniquilar também o outro arqui-inimigo, que é efetivamente Israel. Em atalho fosse também, eu acho que seria interessante lembrar que, pela primeira vez deixa-me ver, em 30 e tal anos, em 32 anos, pelo menos desde 79, a armada de guerra iraniana atravessa o canal de Suez, portanto, ficando de frente a Israel. Portanto, era uma situação que não aconteceu, que nunca aconteceu desde 79. Portanto, foi preciso haver a chamada Primavera Árabe, haver um certo, penso eu, um certo descontrolo, a nível governamental, vamos chamar assim, um certo descontrolo de poder que permitiu, de facto, em jeito provocativo, que a marinha de guerra iraniana surgisse naquela zona. Portanto, não é... Há efetivamente uma vontade expansionista que não vem só de agora do Ahmadinejad, que tem problemas internos e se quer assumir externamente com isso, mas já vem antes. Portanto, o antecessor, só para terminar, o antecessor de Ahmadinejad foi ele que efetivamente começou com a ideia de nuclearização do Irão. Portanto, aliás, isto começa em 2003, 2004, a União Europeia começa a fazer alertas, Israel começa a fazer pressão aos Estados Unidos e a União Europeia façam alguma coisa, e temos aquela fase, 2004, 2005, quando começam a sair os primeiros mísseis balísticos, os famosos Shabab 3, portanto, que eram mísseis que tinham algo que têm, neste momento, são utilizados, mísseis balísticos, com possibilidade de ter ogivas nucleares e com alcance de cerca de quase 2.000 quilómetros. Quando é que vamos ter o poder nuclear no seu expoente máximo? No final do ano? Não sei. Não sei dizer, mas está bastante avançado. Veja uma coisa, eles não... Tudo tem sido feito de uma forma, tanto escondida. Não há possibilidade de negociação. Não há legitimidade, portanto, não há necessidade económica. Portanto, há diversos fatores que indicam que a exploração nuclear não é para fins civis. José Tomás Castelo Branco, queria dizer alguma coisa? Queria só deixar uma linha, porque sei que o tempo urge, só para nós termos bem noção da forma como devemos e não devemos tratar o Irão. É que o Irão é, de facto, uma civilização, como o Filipe disse muito bem. O Irão é uma civilização milenar, que faz parte da nossa história. Desde a expansão do Alexandre o Grande, que nós temos na nossa memória o Império de Dario e o Grande Império Persa. Este é o Irão. É uma civilização milenar, que já lá estava praticamente desde as pirâmides do Egito e continua, e tem uma linha histórica. A Arábia Saudita não é nada que se compare. A Casa de Saúde só começa a existir politicamente no século XVIII. Aliás, só existe o reino da Arábia Saudita a partir de 32, penso eu, não é? Mas a Casa de Saúde, e até existir petróleo, é uma tribo que domina outras tribos no deserto, mas não tem expressão política, não tem expressão cultural, não tem expressão, não tem nada deste lastro que o Irão tem. E o Irão, já agora, o Irão do século XXI
É um país com o qual nós poderíamos ficar surpreendidos, porque é um país com uma população universitária enorme, dominada, enfim, cuja maior parte são mulheres. De maneira que só isto é um sinal de que, na minha humilde perspectiva, basta esperar meia dúzia de aninhos e tudo isto subverte. Ilusão, exatamente. É uma questão de pressão demográfica. Estamos a 2 segundos para passarmos para o Estreito de Hormuz, que ainda não falámos dele. Estava a falar um bocado da Arábia Saudita, que não tem qualquer tipo de expressão cultural comparativamente ao Irão. Só começa essa expressão cultural da Arábia Saudita a partir dos anos 70, com os petrodólares, em que se começa, ou dólares islâmicos, o petro-islão, portanto, em que com dinheiro desses petrodólares se começa a financiar quer mesquitas, quer centros de formação, por toda a comunidade muçulmana, para criar, portanto, para vencer um pouco e para combater um Irão que surge, mais do que o Shah, um Irão que surge em 79, que surge como uma potência regional verdadeira, como potência regional política e religiosa verdadeira, e, portanto, a Arábia Saudita começa, portanto, a fazer uma espécie de fuga para a frente, saindo, portanto, a uma é a comunidade islâmica, a toda a comunidade muçulmana, saindo por toda essa uma espalhada no mundo, patrocinando mesquitas de caráter wahhabita, e, inclusivamente, é nessas próprias mesquitas de caráter wahhabita onde acaba por ser forjado o laivos de salafismo jihadista, que por sua vez vem dar origem um bocado à Al-Qaeda. Portanto, há aqui, isto acaba por estar um bocado relacionado, ou seja, vamos dizer que, de certa forma, isto é um erro que eu estou a dizer, mas para perceber um pouco, de certa forma, o expansionismo do Irão sempre foi tão temido que acabou inclusivamente por criar fórmulas violentas, ajudou a criar fórmulas violentas sunitas que surgiram sempre como uma reação a esse expansionismo xiita e com medo desse expansionismo xiita, e acabou por arrebentar um pouco na mão do Ocidente. Agora sim, Estreito de Hormuz foi uma ameaça que depois foi um pouco suavizada. O que é que se poderá passar aqui neste ponto? Realmente o Irão pode avançar com as ameaças ou de facto não tem sequer como fazer? Com um bloqueio? Sim. Bom, isso seria... Eu acho que o Irão vai... como digo, a minha previsão é que o Irão vai tentar, todos os meios que tiver vai tentar desencadear qualquer ação por parte dos Estados Unidos. Vai tentar não ter o ónus do início, mas vai tentar desencadeada. Já quando foi a intervenção no Golfo, volta na volta eles tentaram fazer isso. Lembra-se que apanharam uma fragatazinha americana, uma fragata, uma corveta, não sei, um naviozinho pequenino de guerra, que estava nas águas territoriais iranianas, aprisionaram logo, foi um incidentezinho diplomático, mas mostraram os dentes. Agora, neste estado, se uma coisinha dessas acontecer, isso pode ser tomado pelos militares iranianos, pela guarda revolucionária, pela linha dura iraniana, como um pretexto para desencadear uma guerra. E isso é o que eles querem. É um pretexto para desencadear a guerra. Concorda? Temos mesmo de terminar. Concordo, mas eu quero E quem é que seriam os principais afetados com isto? Seria o Ocidente ou a partida logo do Irão? Ou seja, veja uma coisa, 40% da exportação mundial de crudo passa por ali. Aliás, os primeiros a sentir isso será naturalmente o crudo que sai da Arábia Saudita e que sai dos Emirados Árabes. Portanto, são os primeiros a sentir porque não conseguem exportar. E depois, naturalmente, o mundo em geral, sabendo que depende de 40% dessa produção mundial de petróleo, portanto, naturalmente... E acredita que também é uma ameaça que vai avançar? Essa ameaça vai avançar. Agora, quanto à resposta por parte do Ocidente, tenho as minhas dúvidas, porque eu penso, naturalmente, acredito numa certa sensatez do foro político, que saberão de antemão que qualquer resposta desencadearia uma contra-resposta muito mais perniciosa. Muito obrigada, Filipe Pata Eduardo, José Tomás Castelo Branco, pela vossa presença e análise neste Negócios Estrangeiros, que hoje chega ao fim, mas regressa para a semana. Tenha uma boa noite.